confiada, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e atarefa as suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece o fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo coveiro de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e a chamam bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-a nas portas as suas obras. Glória a Deus. Aleluia. Diante da palavra do Senhor Jesus, vamos estar fazendo mais uma oração. Oremos. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, quero te agradecer por mais essa oportunidade. O Senhor nos concede de estarmos reunidos juntos na tua casa, Pai, para adorar o teu santo nome na beleza da tua santidade. Também, meu Deus querido, eu quero te apresentar cada mãe, cada mulher que adentrou aqui esta noite, Pai. Nós estamos, Senhor, também em um culto, adoração ao Senhor Jesus, e comemorando também o Dia das Mães. Pai querido, eu te apresento essas mães. O Senhor venha visitar o coração de cada uma de nós essa noite, Pai. Venha falar profundamente através da tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. Toma em tuas mãos, toma direção, Senhor, esta noite. Tudo é para a honra e glória do teu nome. Nós estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero só tomar um tempinho aqui, porque nós sabemos que só não tem muito assim, irmã que vai falar. E para encerrar a minha palavra nesta noite, quero louvar a Deus pela vida das irmãs, amigos da congregação, da pastor Júnior, a missionária Kel, e todas as irmãs que estão aqui estão sentindo falta de muitas das nossas irmãs. A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas quero louvar a Deus pela vida de cada uma das mães que estão aqui, e que o Senhor venha nos abençoar, né? Eu sou grata a Deus porque tem mãe. Às vezes as irmãs, cadê sua mãe, missionária, que mora com você? Ela não quer vir, irmã. Você sabe o que ela disse? Aí ela toma remédio controlado, né? Aí a hora dessa tá deitada, é por isso que eu não trago ela, porque ela não quer vir para a igreja, tá? E quero louvar a Deus nesta noite pela professora, né, que já faz parte aqui da igreja, e pela vida da minha princesa. Quero apresentar para vocês a minha caçula. Olha como nós estamos bem, pastor. É a Mara. Fique bem, Mara. O pessoal tiver a tua boniteza aí, que é bonita. Puxa pro pai, viu? Porque não é pra mim, não. É a minha filha, né, que está aqui com os teus 3 filhos. O Gabriel, esse rapaz aqui. Ele é bem novinho, tem 15 anos, olha o tamanho. A Laura e a Maria. A Maria ganhou tanto que está dormindo, viu? E a Ana Júlia é a filha do meu filho mais velho. Quero louvar a Deus pela vida de todas as mães. Parabéns para vocês. Quero dar meus parabéns para a irmã Alcione, as irmãs sabiam da nossa líder do ciclo de oração, juntamente com a nossa mãezona, que é a irmã Terezinha, tá? Ainda vou comprar lembrança para a irmã Terezinha, porque todas as mães merecem, né? Mas a irmã Terezinha é a nossa mãezona aqui, irmãs. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Da irmã Jaslane, eita, aprendi a chamar o nome da mulher que foi luta, ó, que ela é quem organiza tudo, né? Que Deus continue te abençoando, né? Cada uma das mães. Eu creio que quando nós vamos fazer outro evento, a gente vai
preparar com mais tempo, nós tivemos muito tempo mais descansando, né? Mas o que nós temos aí com amor, com alegria, e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu não sei qual é a mãe que tem passado um momento difícil, de angústia, mas eu quero te dizer nesta noite, saia daqui com a certeza que Deus vai entrar lá naquele problema e vai dar solução para o seu filho. Se você crer, você vê a glória de Deus. Os nossos filhos, nós vamos profetizar nessa noite, os nossos filhos são herança de Deus, são bênção de Deus. Aconteça o que tem acontecendo por aí, mas profetize todo dia, tá? Profetize todo dia. O meu filho é do Senhor Jesus. Por isso que você é mãe. Foi Jesus que te escolheu para você ser mãe. Então abençoe seu filho. Abençoe todo dia. Deus vai cuidar. Deus vai fazer, porque o Senhor é Deus, né? Todo poderoso. E parabéns para todas as mães. E aqui eu encerro a minha parte. Que Deus abençoe cada um. Amém? Glória a Deus, palavra maravilhosa. Se eu pudesse, eu passava a noite inteira aqui na missionária. Glória a Deus, aleluia. Que é isso mesmo. Nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos têm que receber palavras de bênção todos os momentos, por mais difíceis que sejam as coisas que eles façam, por que sejam desobedientes, por tudo que ele faça errado, mas a bênção de nosso amor tem que sair para nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. Eles entraram em nosso ventre a partir do momento que a gente sabe que nós estamos grávidas, nós começamos a dar uma bênção sobre a vida deles, porque eles são herança do Senhor. E toda a herança tem que ser bem cuidada, jamais ser palavras negativas jogadas sobre elas. Glória a Deus. Neste momento, eu quero uma taça para louvar o Senhor, momento de adoração. Neste momento. Aí logo após o Senhor de oração, louvar o Senhor, momento de adoração. Aí depois começamos a segunda parte, que é para a parte das mães. Logo após eu previ, mas não quero, aí eu me falei mal aqui sem entender. Após a irmã Radassa, o irmão Carlos estava a oportunidade para dar uma breve palavra, aí logo mais no Senhor de oração estava a oportunidade para louvar o Senhor comigo. Glória a Deus, aleluia. Nós só temos que nos alegrar todos os momentos, irmãs, porque tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós lembramos de nós pequeninos, muitas vezes, alguns sonhavam muitas coisas, outros não sonhavam quase nada, e o Senhor tem feito em nós, senhoras, dona de família, mãe de filhos, outros já mãe de netos, e isso tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque esses seres tão pequeninos que crescem, é uma coisa, uma riqueza tão grande, que a gente só conhece quando a gente é mãe. Um amor que só se compara com amor. O amor de Deus só se compara com o amor de mãe. De tão grande que o amor de mãe é sobre esses pequeninos que nascem através de nós. Glória a Deus.
Fui, sou. Glória a Deus. Nesse momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Fui, sou. Fui, sou. Glória a Deus. É muito maravilhoso, né? Nós estamos aqui reunidos mais uma noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo poder e autoridade é dada a Ele. E agradecer a Deus por mais esse dia especial, né? O Dia das Mães. Quem aqui não tem uma mãe, né? Alguns já partiram, mas muitos aqui têm a mãe do lado ainda, e é motivo da gente estar alegre e agradecer a Deus, porque é a dádiva que Deus nos dá, né? A mãe. Quantas vezes a gente não corre para os braços da mãe, chorando, pedindo um conselho, e é muito gratificante, né? Nesse momento eu vou louvar o Senhor com hino. Glória a Deus. Glória a Deus. Pense bem, você não tem muito tempo assim para acertar. Pense bem, agora olhe no espelho e não se deixe enganar, mas enxergo em você a essência do Pai. É controle de qualquer nascer quando a semente cai. A semente caiu na beira do caminho com as aves se for no coração. Feito pedra ela cresce logo, murcha depois, e em meio os espinhos
Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. E tudo que você tem passado até hoje, tenha certeza que Deus esteve sempre do seu lado, te erguendo, te protegendo e te dando sabedoria para você passar por todas as dificuldades e todos os problemas que até hoje Deus tem estado guardando vocês. E feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui, viu? E eu agradeço a oportunidade. Deus, este momento de oração está com a oportunidade. Glória a Deus. Nesta noite, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Deus merece toda a honra, todo o louvor, toda a adoração nos céus e na terra. Porque esse Deus é um Deus poderoso, um Deus que opera milagre, maravilha. Não deixa sinal, não ultrapassa coisa alguma, porque Ele é o Deus que tudo pode, todos os momentos, todo o poder, toda a honra e toda a glória está em suas mãos. Glória a Deus. Este é o Deus que nós estamos aqui alegre, adorando, exaltando, porque nós estamos na sua presença para dar todo louvor e adoração em nome de Jesus. Neste momento, convido o irmão Samuel para nos trazer uma breve palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou dizer a todos como Pai, Senhor, quero enxergar a minha alegria, com mais esta lágrima, que estamos comemorando pela qual o Senhor nos dera para nos alegrar. Paulo diz: alegrai-vos que se alegram e chorai-vos que choram. Para quem ainda tem mãe, está alegre. Mas para quem não tem, resta uma tristeza e uma saudade que não tem volta. Só que você que é mãe, Deus confiou em suas mãos uma responsabilidade. E essa responsabilidade Ele já lhe entregou. Agora cabe a você desempenhar no devido tempo, no momento certo e na hora certa. Quero somente já um texto da palavra de Deus, oferecer às mães que aqui estão, Juízes capítulo 4, somente o verso 9. E ela diz: certamente irei contigo, todavia a jornada que te empreendeste não será paz e honra, pois da mão de uma mulher o Senhor vencerá a Cisera. Nós aqui é o único texto bíblico que nós encontramos da primeira vez na Bíblia uma mulher saiu para uma guerra e venceu. Imagine o rei convidá-la para ir à guerra e ela vai e vence. Sim, irmãos, o que isso tem a ver conosco? Escute bem isso aqui, eu vou dizer. Quantas e quantas vezes noites, dias sombrios você que é mãe não passou? Quantas noites sombrias, dias sombrios que você já enfrentou? Quantos dias e noites, anos e meses você já passou de luta e às vezes pensa que parar e desistir ao pensar melhor. Só que a noite passou, sombria, o dia sombrio passou, o ano sombrio passou, e uma coisa, você está aí, de pé, cantando vitória, imaginando a tanta luz que eu passei hoje na tua vida. Espero, porque pela mão de uma mulher, o Senhor venceu a guerra. E quando ela perguntou, Deus já venceu a cara postura. Deus já venceu a adversidade. Quando pensa, não tem saída. Aí Deus lá em cima diz, tem saída porque eu ainda sou dono da vida. Glória a Deus. Então eu quero parabenizar a você que é mãe, a você que é esposa,
Embora eu não tenha tido meu filho no colo, no meu caso, minha esposa, embora que nós não deixamos com ele no colo, mas nos deu a graça ela de ser mãe e a mim de ser pai. Então aqui eu quero parabenizar as mamães, pedir a Deus que lhe dê graça, que lhe dê sabedoria e que a unção do céu não saia da sua vida. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Neste momento, eu convido o nosso pastor para nos trazer uma breve palavra. Agora, após o pastor Júnior também nos dará uma breve palavra também. Para ter mais tempo para falar. Glória a Deus. Também nessa oportunidade, saúdo a todos com a paz do Senhor. Para nós é um momento de muita alegria, de muita felicidade, de hoje, é o segundo domingo de maio, onde está comemorando o Dia das Mães. Eu quero parabenizar todas as mães que estão, e vocês são pessoas especiais. Eu fui observando, pastor Júnior, os irmãos, o Dia dos Pais, quem faz toda a programação são as mães. No Dia das Crianças, também é as mães que faz tudo. E no dia delas, elas mesmas que faz a sua comemoração. Também com você, por mais uma vez, parabéns por todas essas mulheres que Deus tem agraciado a ser mãe. E essa que ainda não foi, ainda não é mãe, com certeza vai chegar também no seu dia, né? Que Deus possa abençoar, não vou me estender muito, porque tem muitas programações, mas que já. Eu quero parabenizar todas as mães que aqui estão presentes, que as que não estão presentes. E o Deus do céu continue abençoando vocês, como vocês são. Mulheres corajosas, mulheres vitoriosas. E eu quero dizer uma coisa para todos os maridos. Valorize as vossas mulheres, porque elas são mães e são preciosas diante de você, diante da casa, da família e diante de Deus. Aqui no versículo 41, do capítulo 1 de Lucas, diz assim, e aconteceu que ouviu Isabel a saudação de Maria. A criança saltou do seu ventre de Isabel e foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, dizendo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Aqui estava falando de Maria, estava falando que estava no seu ventre. Ali era Jesus, que é o nosso Salvador, que veio para nos salvar. Mas eu quero dizer a todas as mães, aqui quando Maria, ela apareceu grávida, porque na época, Maria foi uma das jovens mais agraciadas, era uma jovem mais temente, separada de todas as jovens na época. E Deus, pela sua graça, concedeu a ela que dela nascesse a pessoa mais importante para nós, que é Jesus de Nazaré. E ela, por se encontrar tão caluniada, tão perseguida, a Bíblia diz que ela foi para as montanhas de Judá, na casa de Isabel. E quando Maria foi ali para se refugiar, eu vou dar afastado, eu vou sair do meio de toda calúnia, de toda perseguição. E ela foi ali, e quando ela chegou ali, que visitou Isabel, quando saltou com a paz do Senhor, a Bíblia diz que a criança saltou no seu ventre. E ali Isabel foi cheia do Espírito Santo. E ela Aleluia, disse, Deus. bendito, e exclamou com grande voz dizendo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito
o fruto do teu ventre. Naquele momento, Deus usou Isabel em uma palavra profética, porque Isabel acho que não sabia, e ali profetizou que estava no ventre de Maria, era Jesus, o nosso Salvador. Então, vocês são benditas, e o fruto do vosso ventre é bendito. Que Deus possa abençoar grandiosamente. Quero louvar Deus aqui, a minha esposa, a missionária Maria Sema, que é a minha esposa, que hoje está no lugar de mãe. É minha esposa, minha companheira e minha mãe. E a minha mãe, há 4 anos atrás, Deus nos tomou. Eu louvo a Deus, em parte eu fico triste, mas em parte eu me alegro. Eu sei que a minha mãe descansa com o Senhor. E eu sei que um dia eu a encontrarei e regozijarei e viverei com ela para sempre. Meus irmãos, quer dizer aos filhos que aqui estão, que vocês que têm mãe, se você morar perto, todo dia vá lá, dá um abraço, dá um beijo, cumprimente ela, porque você não sabe o quanto é difícil você hoje não ter o calor de uma mãe, ter uma palavra de uma mãe, que muitos filhos não reconhecem, muitos filhos do ignorante das suas mães, às vezes mora bem pertinho, passa semana de ir lá, cumprimentar ela, dar parte do Senhor, pense mãe, quer dizer, não faça isso não. Deus não sabe o tanto quanto que uma mãe é importante, mesmo você já casado, você já mãe, pai, família, mas a sua mãe nunca ela deixa de ser mãe e ela é muito especial para você. Quero deixar esse conselho, deixar essa palavra. Só quem sabe o valor de uma mãe é aquele que perdeu. Quem ainda não perdeu, a vez não reconhece. Ou se reconhece, continue agradecendo a Deus que é a sua mãe. Faça tudo por ela. Porque quando você se mudar desse mundo, sem o calor de uma mãe, sem uma palavra amiga de uma mãe, sem você nunca mais os ver. Então não é fácil, mas deve ser todos os filhos. Honre a sua mãe. A pessoa não pode dar um presente no dia dela, mas o melhor presente para a mãe é o filho honrar a mãe, reconhecer a sua mãe, dar um carinho a ela. Isso não vai sair da memória. Então que Deus abençoe a todas as mães que aqui estão, as mães que estão aqui nessa liderança, nesse trabalho, que Deus possa abençoar grandemente. E eu desejo a todas as mães muita felicidade, muita saúde, muita bênção e muito sucesso. E que também os filhos reconheçam a sua mãe que tem e agradeçam todos os dias, porque é uma joia preciosa que Deus tem dado a cada um de nós. Deus abençoe. Os irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, que esta paz ela venha habitar em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Quero nesta noite louvar a Deus pela vida de você, mãe. E esta palavra, irmãos, ela com certeza tem um significado muito grande. Mãe é aquela que se doa. A mãe, ela doa o seu ventre para ser gerado filho. A mãe, ela doa o seu tempo para cuidar de um filho, dá atenção, cuida, alimenta.
E mesmo quando o filho chega numa idade adulta, a mãe ainda continua cuidando, ainda continua tendo aquele zelo, aquela preocupação. Então, ser mãe, com certeza, é se doar. Nós temos uma passagem na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 3, o versículo 25 até o versículo 27, que diz assim: em seguida disse o rei: parta o menino vivo em dois, e dei a metade a uma e a outra metade a outra. Então a mulher de quem era o filho vivo falou com o rei, porque suas entranhas se comoveram por seu filho, e disse: meu Senhor, dê a esta o menino vivo, não matem. Mas a outra disse: não será nem meu e nem teu. Partiu. O rei então respondeu dizendo: dê aquele o vivo, não o matem. Ela é a sua mãe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nesta passagem, irmãos, o que se destaca aqui é a sabedoria de Salomão, a forma como ele julgou esta causa, porque Deus havia dado sabedoria a ele. E no seu primeiro julgamento, ele teve que julgar a causa de duas mães. Ambas as duas eram meretrizes, moravam numa mesma casa, tiveram filhos, mas a Bíblia diz que a primeira, depois que ela teve o filho, a outra, depois de 3 dias, também gerou um filho. Mas ela dormiu sobre o seu filho, matou o seu filho ali quando dormiu por cima dele, e ela, observando que a sua amiga estava do seu lado, ela pegou o seu filho morto, foi até a outra mãe, tomou o filho dela vivo e pegou o filho dela que estava morto e colocou no lugar do outro filho vivo. Então a Bíblia diz que quando a mãe acordou de manhã, ela observou o menino e o menino estava morto. Só que a mãe sempre vai reconhecer o seu filho. A mãe reconhece o seu filho. A mãe sabe o aspecto do seu filho, a aparência do seu filho. E quando ela olhou, observou, ela viu que não era o seu filho. Então esta causa foi levada diante do rei Salomão. E o rei Salomão teve que julgar esta situação. Mas ambas as duas chegaram diante do rei. A primeira contou o que havia acontecido, mas ambas as duas diziam assim: o vivo é o meu filho. E a outra também dizia: o vivo é o meu filho. E Salomão, a Bíblia diz que ele tomou uma atitude de muita sabedoria e disse assim: partam a criança no meio. E deu a banda para uma e a outra banda para a outra. Mas a Bíblia diz que as entranhas da verdadeira mãe se comoveram em favor do menino, ao ponto dela abrir mão do menino e dizer assim: ó rei, não faça isso, pois dê o menino a ela. E a outra, que não era mãe, disse assim: que não seja nem meu e nem teu, ou seja, que ele morra. Diante daquela causa, diante daquela situação, o rei observou e disse: pega o menino vivo e dê a esta mulher, porque esta é a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Então, mãe é aquela que se sacrifica, mãe é aquela que se doa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então eu quero parabenizar você, mãe, que tem se doado, que tem ensinado o teu filho, que tem educado o teu filho, que tem amado o teu filho, que tem orado pelo teu filho, que tem zelado pelo teu filho e que tem ensinado o caminho do Senhor para o teu filho. Louva a Deus pela vida da minha mãe que está aqui.
Louvo a Deus pela vida da minha esposa também, que é uma mãe dedicada, uma mãe que se sacrifica, uma mãe zelosa, uma mãe que cuida. Enfim, louvo a Deus pela vida de todas as mães que estão aqui. E parabéns a todas vocês. Ensine, eduque, crie o teu filho no caminho do Senhor, porque assim você vai receber uma recompensa muito grande daquele que entregou essa herança a você. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Neste momento, o irmão Gaspar vai nos trazer uma breve palavra também, na homenagem à sua esposa, às mães, todas em gerais. Logo após, o irmão Evangelista também estará com a oportunidade. Glória a Deus. Mas irmão, eu quero que cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, amém? Eu não sei muito falar assim de mãe, porque eu fui criado quase, mas era fora de casa, né? Escapulia desde pequeno. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que é mãe de meus filhos, né? Glória a Deus, 4 filhos, aliás, 8 filhos, né? E todos já estão donos das suas casas, das suas cabeças, né? E só está só nós dois já em casa, né? Glória a Deus. E feliz dia das mães, para todas as mães, daquelas que não abandonaram os seus filhos, não deram seus filhos para ninguém, né? A minha mãe, ela me deu um fazendeiro, e eu, quando eu descobri que eles me levaram para ser criado por eles, eu saí de lá e fui para outro rumo, né? Glória a Deus. Porque a mãe que ama o filho, irmão, ele não faz uma coisa dessa, de jeito nenhum. Mas aí, quando a mãe descobriu que eu não segurava em lugar nenhum, ela teve que suportar, mesmo assim, escapulindo aqui e lá, né? Glória a Deus. Passava de ano fora de casa, escapulia para trabalhar fora, para se manter, né? Graças a Deus que não virei ladrão, nem assaltante e nem criminoso, tá? Porque eu obedeci sempre a palavra da minha mãe. Glória a Deus. Hoje ela já está para ali, não se dá mais conta, nunca mais eu vi, né? Só vi a foto dela hoje que a irmã Mabrela mandou para mim. Mas mãe não é fácil não, viu? Eu vejo pela minha esposa, ela sofreu muito pelo filho que tinha, glória a Deus, e os outros não deram tanto trabalho, mas o mais velho sempre deu trabalho. Era usado de droga, pimenteira, e enfim, né? Só não fez foi matar e nem roubar, e nem assaltar ninguém, mas droga, cachaça, tudo isso ele praticava, né? Dava trabalho, era orando, dizia para ele, tu está se gastando à toa. Mas de certo tempo aí eu conheci que ela não estava gastando à toa, ela estava fazendo um sacrifício perante o Senhor Jesus pelo Filho. E ali eu creio que Deus atendeu. Hoje está ali trabalhando, crente, congregando, já tem um violãozinho, ó, tocando violão, senta na rede lá sozinho na casa, deitado na rede e tocando violão, cantando o hino da harpa. Glória a Deus. Antigamente ele não era assim, né? Glória a Deus. Eu também, eu não fui tanto assim não, era bom da bebedeira, eu deixava também a bebedeira no fundo e essas coisas assim, né? Menos a droga, glória a Deus. Ali é uma coisa importante, ser mãe, não é todas que prestam para ser mãe não, porque tem mãe que pega, não, por mim pode matar, eu não quero de jeito nenhum, hoje eu não quero mais filho, de jeito nenhum. Quando nós ficamos só com a neta que a filha tomou, é a neta, né, a gente criou de pequenininha, aí eu disse, não, agora eu vou ter que arrumar um pequeno, aí quando eu fui acordar, não, eu quero maiorzinho, depois nem maior e nem menor, também eu vou ficar só mais na velha, né? Glória a Deus, para não ter mais preocupação como é que já tivemos. Glória a Deus. Mas feliz dia da mãe e cuide dos seus filhos. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E agradeço a Deus por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor que está aqui presente, pastor Júnior, e o nosso pastor presidente deste campo, né? Glória a Deus. E todo o corpo do brilho, e todas as irmãs do ciclo de oração, de departamento de crianças, e todos aqueles que participam da escola bíblica dominical que não perdem nem um domingo. Glória a Deus. Aprendendo mais assim mesmo. Glória a Deus. Não é perdendo por conta. E agradeço a Deus por essa oportunidade.
Aleluia. Neste momento, irmão, e o Senhor apresenta a tela para o Senhor comigo quando faremos as ofertas. Graças a Deus. Neste momento também, nessa oportunidade, eu quero cumprimentar todo o povo de Deus na paz do Senhor, amém? Desde agora também eu quero parabenizar também todas as mães, né? Assim como já foi falado aqui, muitas palavras maravilhosas, nós já ouvimos nessa noite, mas também a gente não pode ficar de fora também, porque a gente é filho e a gente tem também uma mãe, né? Pela honra e pela glória do nosso Deus, a gente ainda tem uma mãe. Então, desde agora eu quero parabenizar todas as mães que aqui estão, né? É que nem o irmão Gaspar fala, né? Que a vida de uma mãe não é fácil, porque os cuidados que uma mãe tem com o filho, né? É só coisa de Deus mesmo, é milagre de Deus, né? Deus tem colocado no coração de cada mãe para ter a sua responsabilidade por cada um dos seus filhos, né? De educar, né? De fazer para que ele possa andar no caminho, né? Que deve andar. É o caminho que a Bíblia pede, né? A gente tem que educar os seus filhos, né? Para que ele cresça, para que não possa se desviar dele. Então, nessa noite eu me sinto honrado também, né? Porque eu tenho a minha mãe, eu quero parabenizar ela, né? Mais uma vez, que pela manhã, ali na casa dela, teve um café da manhã também muito especial, né? Mesa farta, e a gente estava ali também, né? Fazendo presente ali na casa dela, porque todo dia que me amanheço, eu acho bom tomar um cafezinho com ela lá na casa dela, né? E aqui eu quero agradecer também por todas as mães que aqui estão, né? Por todos os cuidados delas que têm com seus filhos, né? E também eu quero também falar sobre a ausência da Lideus não está aqui também, porque nós fomos ali na Imperatriz na quinta-feira, dormimos lá, quarta-feira dormimos lá, para quinta-feira fazer um exame dela, né? E aí o exame teve que passar por uma pequena cirurgia e ela está também aguardando ali, né? A dieta da cirurgia, porque ele pensava que era fácil, mas não foi fácil, né? Acho que quando nós saímos de lá, ela estava bem, mas aí depois, acho que, não sei depois que passou a anestesia, aí ela sentiu dor à noite, e aí está lá, de repouso, aguardando, né, sarar, né? Mas eu creio que Deus está no meio desse negócio, né? E então, quando Deus está na frente, tudo dá certo. Eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. E aqui eu quero louvar a Deus pelo ciclo de oração também, do qual também essas irmãs, né, com todo o esforço que fizeram aqui para estar bonita, que a igreja, né, enfeitadinha do jeito. E eu creio que vai ter muita programação ainda, né? O tempo também nos espera. Mas aqui eu quero agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus e Cristo nos abençoa e nos guarda no seu amor para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Para você.
Deus, deixa eu ver, a Márcia está com a oportunidade de trazer uma palavra. Glória a Deus. Nesta noite, eu também saúdo a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para adorar e exaltar ao seu santo nome. Irmãos, eu irei trazer aqui uma rápida palavra para a nossa meditação de fé. Aleluia. E nesta palavra nós iremos tirar alguns ensinamentos sobre o nosso culto, né? Alusivo, voltado ao Dia das Mães. Aleluia. Quero ler aqui em 1 Samuel, o capítulo 1 e somente o versículo 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aqui fala a história de uma mulher, né? Uma palavra que é bem conhecida no meio da igreja, do povo do Senhor. Mas eu quero falar desta mulher porque essa mulher chamada Ana, ela foi um exemplo de mulher de Deus. Ela foi um exemplo de mãe. Aleluia. A palavra do Senhor vai me dizer que Ana, ela era casada com Eucana, né? E Eucana, ele também tinha outra mulher chamada Penina. E a palavra do Senhor diz que Penina já havia dado filhos para Eucana. E Ana ainda não havia gerado filhos pelo fato de ela ser uma mulher estéril. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que esta mulher, ela vivia triste por não poder gerar filhos, né? Por não poder ter filhos. E a palavra do Senhor nos diz que todos os anos Eucana ia para o templo com a sua família para adorar a Deus. Aleluia. E um certo dia, Ana, com a sua alma angustiada, com a sua alma entristecida, amargurada, o seu interior, Ana foi até o templo para orar a Deus, para clamar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que quando aquela mulher ela chega, ela se ajoelha, ela começa a se derramar em prantos, ela começa a chorar na presença do Senhor. Ali Ana, ela clama a Deus. Mas antes de Ana sair para o
O nosso Deus está aqui nesta noite. E nós vemos, amados, que quando aquela mulher, ela saiu da sua casa determinada, ela já tinha feito um propósito com Deus. Senhor, se o Senhor me deres um filho, se o Senhor me permitir de ser mãe, de sentir a emoção de segurar uma criança no colo, eu irei dedicar ele ao Senhor para te servir. Aleluia. E assim, amados, Deus, Ele ouviu a oração daquela mulher. Deus ouviu a oração de Ana, porque foi uma oração sincera. Ela chorou fervorosamente na presença do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que Ana, ela foi ouvida pelo Senhor. A oração de Ana, ela foi respondida. Quando passou-se um tempo, a palavra do Senhor diz que Ana, ela se tornou mãe, ela gerou Samuel, ela teve Samuel em seus braços, ela teve a dádiva de ser mãe, aleluias. E a palavra do Senhor também vai nos dizer que ela cumpriu o propósito que ela fez com o Senhor, né? Quando Samuel deixou de mamar, ela o devolveu ao Senhor para servir na casa de Deus. O que eu quero dizer com esta palavra é que para o nosso Deus não há nada impossível. Para você, mulher, eu quero dizer para ti que para Deus não há nada impossível. O Deus que nós servimos é o Deus que opera milagres, é o Deus que opera maravilhas. E este Deus está aqui nesta noite para abençoar a sua igreja, para abençoar o seu povo. Então alegra o teu coração, porque mais uma vez o Senhor te permitiu de estar de pé, adorando e exaltando a este Deus maravilhoso, este Deus que nos transformou, que mudou a nossa história. Hoje nós estamos aqui reunidos para nos alegrar, para nos confraternizarmos, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Então é esta palavra que eu deixo para a igreja nesta noite. Aleluia, é confiar no Senhor, é confiar no propósito de Deus, porque para Ele não há causa impossível. Imagine a alegria de Ana, né? Quando pegou Samuel em seus braços, a alegria que ela sentiu de gerar um filho no seu ventre, porque isso, amados, é dádiva de Deus, é privilégio do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. E aqui já, aproveitando a minha oportunidade, eu quero aqui parabenizar cada mãe que está aqui nesta noite, cada mulher de Deus, aleluia, porque ser mãe não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa difícil no dia a dia. Todos os dias nós temos que fazer a mesma coisa, né? Cuidar da casa, dos filhos, do esposo, aleluia. E nós, como mulheres do Senhor Jesus Cristo, o nosso papel ainda é mais difícil ainda, né? Porque devemos instruir no caminho do Senhor. Então você, mãe, que está ensinando para o teu filho, aleluia, a caminhar na caminhada com Cristo, aleluia, que nós vamos pedir a cada dia mais sabedoria de Deus, porque não é fácil no mundo que nós vivemos hoje. Então, para você, mulher, mãe, guerreira, batalhadora, né, que todos os dias está de pé, lutando pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, né, porque a mulher, ela tem essas habilidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Observe, quando a mulher acorda, ela toma de conta da casa, faz os seus afazeres, cuida do filho, lava a louça, limpa a casa, mas quando dá meio
Deus. A gente vê o cuidado do Senhor a partir do momento que a gente começa a gerar. Aleluia. Oh, aleluia. A partir do momento que a gente começa a gerar dentro de nós aquele ser. Então, é uma dádiva, é um milagre de Deus. Então, aqui eu deixo as minhas felicitações para cada mamãe, guerreira, lutadora, que todos os dias intercede, que ora, que busca, né? Que a cada momento está aí batalhando. Então, você é bem-aventurada. O meu desejo é que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, te dando graça, sabedoria, discernimento para cuidar do dom mais precioso, do bem mais precioso que o Senhor nos permitiu ter, que são os nossos filhos, né? Aqueles que nos deram o título de mãe. Aleluia. Então eu parabenizo cada uma dessas mães, né? Em especial ali a minha mãe. Aleluia. Que o Senhor continue abençoando, prosperando, dando saúde, né? Cuidando da melhor forma ali, essa mulher bonita, uma princesa, né? Que quando nós andamos juntos, ninguém nem pensa que é a mãe. Glória a Deus. Então, em tudo isso, a gente vê o cuidado e o zelo do Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia. Então, louvo a Deus por cada uma de vocês, amigas, visitantes, irmãs em Cristo, irmãs de fé, a irmã Terezinha, que é o nosso exemplo de mãe, né? Mãe de fé, a nossa missionária. Que o Senhor continue abençoando essas mulheres que são exemplos para nós, né? Para a nossa vida. Então aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, é motivo de alegria, nós estamos aqui comemorando, parabenizando a cada mãe, comemorando juntas, se alegrando juntas neste momento, porque esta é uma festa mais que especial, irmãs, porque nós temos um dom maravilhoso, que é o dom de gerar vidas, um dom que é mais que especial, como a irmã terminou de falar, né? Porque é uma dádiva, irmãs, e muitos dizem assim, que é uma dor insuportável de ter um filho, mas é uma dor que quando nós pegamos nosso filho em nosso colo, não tem nada que pague aquilo dali. Nisso, irmãs, tudo vem do Senhor, porque ser mãe é um ser eterno, é uma alegria eterna, é uma riqueza que não tem dinheiro no mundo, não tem nada nesse planeta que venha dizer a gente ganhar, que seja o mundo inteiro para entregar um filho. Eu creio que muitas não dá nem o dedo do filho para computar, para receber uma fazenda, para receber riqueza alguma desta terra, porque é um ser maravilhoso, é um ser perfeito, é um ser que a gente vê crescer, é um ser que quando a gente é mãe, a gente descobre onde está o verdadeiro amor. A gente, quando deixa a nossa mãe, a gente jura que o amor maior é o amor que a gente tem pela mãe. Quando a gente começa a namorar em casa, a gente jura que aquele maior amor é aquele. Quando a gente tem um filho, a gente acredita que reconhecemos o verdadeiro amor, porque não tem amor maior que aquele que sentimos por esse serzinho que o Senhor nos entrega. Nós amamos a todos, mas o amor de um filho eu creio que é tão especial, porque dádiva do Senhor, irmãos. Nós só temos que alegrar, contemplar a Deus por este dom maravilhoso que é de gerar vidas, e que todas as irmãs se sintam especiais, se sintam abençoadas, privilegiadas por este dom de ser mãe. Embora que o filho esteja longe, mas está protegido, que façamos o que a irmã fez, que o irmão disse que muitas vezes achava que era uma bobeira, né? Mas não, vamos apresentar nossos filhos ao Senhor, não importa o que ele esteja fazendo, a distância que esteja, mas colocamos nosso joelho no chão e apresentamos ao Senhor, porque através das nossas orações, nossos filhos são abençoados, nossos filhos têm tanto livramento, irmãos, nessa face dessa terra, que nós nem imaginamos, mas cremos que o Senhor está cuidando e abençoando a cada um, seja aonde que parte do mundo, mas o Senhor está cuidando. Glória a Deus. Neste momento, convido as crianças para louvar o Senhor.
das Mães,